milimétricas e na estrutura dos tecidos moles. Portanto, aqui estão a ver as inserções musculares, até que no final sai sempre um careca, não é? Sem sobrancelhas, sem barba, sem bigode, sem cabelo, que depois temos que trabalhar para tentar avivar a memória das pessoas. Portanto, isso só é possível se nos derem dados antemortem para nós conseguirmos fazer a confrontação. Ou seja, aqui temos um perfil, nós conseguimos um perfil facial com base nesta imagem e esse perfil facial é depois sobreposto com o perfil das vítimas. Eu vou só passar para um caso prático, para terminar. Que horas são? Não dá. Só vou usar o cheio. Eu agora vou, para terminar, vou só apresentar um caso prático. Este caso prático já aconteceu há, não há assim, há uns 3 anos. Há uns 2, 3 anos. A polícia, no local do incêndio, descobre neste terreno, e estas fotografias são da LPC, a LPC é o Laboratório de Polícia Científica, descobre os ossos, portanto, estão a ver o local onde foram recolhidos os ossos. Os ossos teriam estado naquele saco de lixo preto que terá sido aberto pela fauna local e que os dispersou. O crânio estava em bom estado de conservação. Os ossos dos membros superiores, ali a escápula, aqui os ossos do braço, não estavam em bom estado de preservação e quando o esqueleto chega ao laboratório, eram estes os ossos presentes e pelo estado de conservação, a primeira coisa que eu disse à polícia foi: se existiam estes ossos e estão assim tão bem conservados, não há motivo nenhum para pensar que não existam o resto dos ossos do corpo. Portanto, pedi para voltarem ao local e fazerem uma pesquisa mais ampla no local, porque efetivamente a fauna, os animais pegam nos ossos e vão dispersá-los bastante. Efetivamente, 15 dias depois aparecem mais restos, a polícia volta e encontra mais restos e desta vez encontra restos do esqueleto pós-craniano dos membros inferiores. Aqui têm os ossos das pernas e da bacia a aparecerem. Aqui, portanto, em laboratório, a primeira fase foi tentar a identificação. As várias porções dos ossos encaixavam umas nas outras, foi possível reconstruir os ossos e conseguiu-se chegar a um perfil do indivíduo do sexo masculino, de meia idade e de estatura mediana. Havia a suspeita que este indivíduo pudesse ser um ucraniano desaparecido na zona há 2 anos. Por isso mesmo, porque o perfil que eu consegui batia certo com o perfil biológico do indivíduo, pediu-se à família para dar mais dados sobre esse mesmo indivíduo. Porquê? Porque, conforme podem ver, este indivíduo tinha, a nível dos dentes, todos os dentes foram perdidos depois da morte, soltaram-se dos alvéolos depois da morte, tinha uma prótese prateada. Essa prótese prateada, na fotografia que foi dada sobre a vítima, também existia, estão a ver ali os dentes prateados, e depois pediu-se para a Ucrânia a ficha dentária foi traduzida e efetivamente batia certo e o indivíduo pôde ser identificado com base nesta característica. Devo dizer que não era possível fazer ADN, porque não havia familiares, só havia a mulher. Não se faz ADN com a mulher, porque se não dá nenhuma identificação. Portanto, não havia outros familiares que permitissem qualquer confrontação genética. Aqui está um exemplo de como a genética não pode resolver tudo. Uma vez o indivíduo identificado, passámos à interpretação dos danos ósseos, ou seja, tentar explicar porque é que os ossos estavam como estavam. Havia claramente marcas de dedos de roedores e de carnívoros, como aquela marca que ali está, mas para além das marcas da fauna, a vermelho, havia claras marcas de corte ali assinaladas a amarelo. Como podem ver, os ossos do braço, as mãos foram cortadas, decepadas, intencionalmente, provavelmente para ocultar a identificação. Aqui tem os ossos do braço, todos cortados. Portanto, o facto das mãos terem sido decepadas poderia refletir o intuito de ocultar a identidade da vítima. No entanto, se o agressor quisesse de facto ter ocultado a identidade da vítima, teria também destruído a cara, porque a cara, com aquela prótese prateada, era um fortíssimo fator de identificação. Por isso, eu diria que quem fez isto não era um profissional, porque um profissional teria destruído a face. Efetivamente não era um profissional. Depois passei à identificação do instrumento que foi usado para serrar os ossos. Pude dizer que as pernas foram destacadas do tronco pelos terços posteriores,
anteriores, peço desculpa, aqui podem ver uma, duas, três tentativas de cortar os ossos, portanto não foi a primeira, uma, duas, três. Estas falsas tentativas ajudam em muito na identificação do objeto que foi utilizado para o cortar. Fizeram-se análises de microscopia eletrónica em que se conseguiu ver que efetivamente o instrumento utilizado foi uma serra e provavelmente uma serra manual. Uma vez identificado o instrumento, passámos à sequência, ou seja, por onde é que começou o corte, onde é que acabou o corte. Ali, onde estão as falsas tentativas, é o local de início. Sabendo que aquela zona é a zona posterior do corpo, devemos dizer que os cortes começaram de trás para a frente e que as duas pernas foram cortadas simultaneamente. Ou seja, aqui têm as duas pernas, um fémur e o outro fémur, e a posição seria esta: o agressor sobre a vítima e corta as pernas assim, depois vai à parte inferior das pernas, depois vai aos braços. Portanto, conseguimos dizer a posição da vítima versus agressor. Aqui tem um esquema em que a amarelo estão os ossos recuperados. Reparem que não se conseguiu recuperar nada do tórax. A verde os ossos com marcas das morduras dos animais e a vermelho os ossos que foram efetivamente cortados, que foram vários os ossos que foram cortados. Agora interessava saber quando é que os ossos tinham sido cortados, com o cadáver fresco ou já em esqueleto, em osso. O facto da área de corte ter a mesma cor do osso circundante significa que estes cortes foram feitos com o cadáver fresco e que o corpo esqueletiza já partido em fragmentos. Isso é relativamente fácil de ver. Imaginem que tem aqui um pau, um tronco qualquer. Se o cortarem imediatamente agora, olham para a área de corte tem uma área diferente do resto. Quer dizer que é um corte recente acabado de fazer. Se a área de corte estiver igual, é que já passou tempo suficiente para adquirir a mesma tonalidade. Portanto, podemos determinar que os cortes ocorreram antes da decomposição. Não se conseguiu aceder à causa da morte, porque o crânio não tinha nenhuma lesão traumática, portanto o indivíduo não foi agredido a nível do crânio, mas como não tínhamos tórax, nada nos diz, não podemos afirmar que não tenha sido uma morte traumática a nível do tórax, mas como não foi recuperada qualquer osso, não podemos dizer. Muitas causas da morte não deixam qualquer vestígio no esqueleto. Este indivíduo pode ter sido asfixiado e a asfixia, conforme imaginam, não fica no esqueleto. Ou seja, isto é um exemplo de um caso que fomos capazes de identificar a vítima, ter uma ideia do perfil do agressor, identificámos o tipo de instrumento, a posição do agressor-vítima, não conseguimos aceder à causa da morte, mas conseguimos identificar um caso de desmembramento. E pronto. Agora deixo um bocadinho para me fazerem perguntas, são 5 menos 10. Se me querem colocar alguma questão sobre aquilo que eu falei. Eu ia só aqui ver se havia alguma coisa. Não estava aqui a bacia? Está. Sim. Portanto, esta bacia, por exemplo, é feminina. Em princípio pertenceu a uma mulher, quer dizer que em princípio também não é daquele. Aqui tem os ossos dos pés. Mas tem mais do que o indivíduo, estão a ver? Tem dois ossos de calcanhar de um lado e um do outro. Agora tínhamos que ver se havia ou não havia emparelhamentos. Provavelmente este é um indivíduo e este é outro. Portanto, teríamos aqui 2 indivíduos. Depois, em princípio, esta coluna dá tempo para eu averiguar isso tudo. Mas é uma coluna de alguém que já não era muito novo, já tinha algumas alterações. Mas não era velho. Não era. Mas pronto, estes ossos podem ser todos analisados cuidadosamente. Aqui tem um osso de não adulto, uma criança. Aqui tem costelas. Aqui tem os ossos. Por que é que eles estão assim todos clarinhos com tinta clara? Aqui tem ossos do pé, do metatársico, dos pés. Aqui tem os dedos grandes do pé. Tem aqui muitos dedos grandes do pé, não sei o que é. Tem aqui vários indivíduos, muitos dedos grandes do pé. Aqui tem costela, esta costela é do indivíduo adulto não idoso, com menos de 40 anos. Seguramente aqui tem fíbulas ou peróneos. Um rádio e outro rádio, mas de indivíduos diferentes, portanto 2 indivíduos. Portanto, isto não é tudo do mesmo esqueleto, tem vários
vários ossos pertencentes a vários indivíduos. Estejam à vontade para colocar questões.